A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos mais uma vez nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e depois também no nosso canal no YouTube, que você tem todos os nossos programas Searas Espíritas, né? Já passados aqui, que a gente já transmitiu. Ame Barbacena, confere lá. E hoje nós estamos aqui nos estúdios com Manuel Soares. Nós vamos falar um pouquinho sobre Carnaval, uma festa espiritual. Então acompanhe com a gente. Esse estudo foi baseado no artigo, né, do Geraldo Campetti, sobrinho da FEB, então vale a pena a gente compreender um pouco mais sobre esse assunto, principalmente porque nós estamos aí vivendo esse período de Carnaval. Então, semana passada, Fred, Fernando, Paulinho e eu, a gente falou um pouquinho sobre as questões práticas do Carnaval, do dia a dia aqui, né, enquanto encarnados, e hoje nós vamos abordar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a questão espiritual, né, como é que fica essa situação no plano espiritual. Acompanhe com a gente no nosso Seara Espírita. E eu convido vocês neste momento para fazermos uma prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, a todos os espíritos protetores do nosso querido Brasil, a Ismael, esse espírito responsável pela nossa pátria amada. Mestre Jesus, rogamos o teu auxílio, o teu amparo, principalmente nesses dias em que se comemora o Carnaval no Brasil, para que possamos sempre lembrar dos seus ensinamentos de amor ao próximo, de respeito ao nosso semelhante, para que esses dias possam ser dias pacíficos, dias de alegria, mas com respeito, com amor, com paz. Que o Senhor envolva todo o nosso país e que cada pessoa também haja conforme seus ensinamentos e que possamos a cada dia ser melhores cristãos, melhores irmãos. Seja conosco, Mestre Jesus, amparai-nos hoje e sempre. Que assim seja. E vamos começar nosso bate-papo com o Manuel, falando um pouco sobre a questão do Carnaval, né, uma festa espiritual. Manuel, a gente até falou semana passada um pouco sobre o Carnaval, né, a gente estava conversando a respeito disso, a respeito das questões mais práticas do dia a dia, né, como isso pode afetar a nossa vida aqui enquanto encarnados. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão do lado espiritual desta festa, muitas vezes tão esperada, né, por tantas pessoas, que é o Carnaval. E aí eu começaria te perguntando, o espírita, ele tem uma visão diferente a respeito do Carnaval? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer a gente estar aqui conversando de novo. E hoje, durante o Carnaval, nós trouxemos esse tema num enfoque, como você já disse, não considerando só a nossa postura de encarnados, mas os envolvimentos que essa festa pode trazer para nós no sentido positivo e no sentido, às vezes, negativo, né? Uhum. Nós que somos espíritas, nós temos, pelo fato da doutrina ser a doutrina dos espíritos e a gente trabalhar, né, com reuniões inclusive mediúnicas, com todos aqueles livros que relatam todos esses procedimentos, a coletânea de André Luiz, principalmente Manuel Filomeno de Miranda também, de Emmanuel e tantos outros, Dona Ivone, com relação a essa interligação extremamente forte, extremamente abrangente, que existe entre as duas vidas, né? A vida material e a vida espiritual. Então nós precisamos, nós que somos espíritas, entender como essa ligação acontece, em que condições ela acontece, a maneira que ela acontece, né? E no Carnaval, essa interligação permanece, né? Ela sempre existe, 24 horas por dia na nossa vida, né? E ela pode se tornar mais intensa positivamente ou negativamente no aspecto nosso de postura, de aura espiritual, ou seja, podemos estar durante esse período, como em qualquer outro período da vida, tendo uma ligação espiritual de forma boa para nós, né?
de forma que nos possa estar ajudando e podemos estar tendo uma ligação espiritual desequilibrada, que possa nos levar a desequilíbrios, né, a destemperamentos e tudo. E o carnaval, como é uma festa muito abrangente, uma festa nacional, né, aí o psiquismo das cidades, né, o ambiente espiritual do país, ele fica de uma forma envolvido nesse procedimento. E aí como é que a gente fica nisso? É isso que a gente queria conversar hoje, passar para os nossos ouvintes aquilo que a doutrina nos orienta, nos esclarece, sabe? E eu acho interessante a gente, né, realmente conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm realmente ideia do que nos envolve, né, dessa multidão de testemunhas, como Paulo diria, verdade, né, que nos envolve principalmente nesses períodos de, como você colocou, né, de uma atmosfera mais densa, de uma situação mais voltada à questão da sexualidade, dos vícios de uma forma geral, né, então isso realmente pode interferir muito na nossa vida. E é natural, né, que as pessoas queiram saber um pouco mais sobre o carnaval? Sim, eu estou falando, você está falando no caso do carnaval, e nós espíritas, né, e às vezes nós espíritas mesmo nos deparamos com surpresas. Outro dia, numa situação que nós estávamos comentando na nossa casa sobre uma mudança que a gente estava planejando fazer temporariamente nas reuniões mediúnicas devido ao final de ano, para ser menos pessoas, juntar as duas reuniões numa só para a gente manter a atividade, né, mas não era possível ter o efetivo para duas reuniões separadas, são duas reuniões diferentes com objetivos diferentes. E a gente estava conversando sobre isso na sala da nossa casa espírita lá, antes de começarmos o estudo, e tivemos a reunião mediúnica, e no final da reunião o nosso orientador espiritual se fez presente, trazendo algumas orientações, aí eu me coloquei, né, falando com ele, que na nossa intenção, ele falou assim, olha, Manuel, nós já estamos sabendo disso, né? Lógico que nós vamos apoiar, vamos fazer todo o trabalho, a parte administrativa vocês resolvem, mas fiquem sabendo que nós estamos sendo presentes, a gente está com vocês direto. Quer dizer, não me pegou de surpresa, mas teve gente no grupo que falou assim, que bonitinho, o Pedro, que é o nome dele, né, falou assim, ele estava participando conosco. Lógico que ele estava participando, né? Pois a gente não se dá conta disso, né? Uma pessoa que trabalha na reunião, mas ela achou interessante ele falar que já estava lá, mas lógico, e não é só lá, eles estão nos ajudando fora, nas atividades da casa, em outras situações. O nosso anjo da guarda, os espíritos, né, bondosos, procuram nos auxiliar sempre. Da mesma forma que aqueles que não compactuam com o nosso procedimento, ou querem uma atitude desarvorada, estão perdidos no espaço, né, pela vida aí, nos aproximam, se aproximam de nós, para que possamos ajudá-los nas suas deficiências, nas suas necessidades, ou mesmo para nos levar a um caminho equivocado, porque eles têm outra visão de vida, são adversários do Evangelho, alguma coisa assim. Então esse envolvimento, ele é muito maior do que a gente imagina. E dependendo de onde a gente esteja, a gente está sob uma influência ou outra, porque os bons estão sempre procurando nos ajudar, vamos adiantar isso. Sempre, né, no nível de ajuda. Mas a minha visão, o meu pensamento está em quê? Né? Então, por exemplo, vamos colocar em carnaval. Eu vou para o carnaval, né, para brincar. Mas será que todas as pessoas vão para o carnaval só para brincar? Né? Ou vão para beber, para outras coisas? Então, isso na vida é assim mesmo, né? É essa conversa que a gente quer alertar as pessoas. Brincar não tem problema nenhum. Mas como brincar? Porque tem brincadeiras saudáveis e brincadeiras não saudáveis, né? É verdade. E é claro que a gente não quer trazer aqui uma discussão do que é certo, né, do que é errado, porque isso seria até interferir, às vezes, no livre-arbítrio da pessoa. Mas no sentido de esclarecermos, né, Manuel, esses aspectos espirituais que muitas vezes a pessoa não tem ideia do quão acompanhada ela pode ser em escolhas equivocadas e como isso pode ser prejudicial, verdade, né? Porque a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio, né? Sim. Nenhum de nós pode interferir. O que a gente pode fazer é esclarecer, orientar, né? Comentar alguma experiência de vida que às vezes é muito útil, né? Mas cada pessoa tem a liberdade de fazer o que é e nós respeitamos. Mas eu acho interessante, já que a doutrina traz para nós esses esclarecimentos dessa interligação,
A gente precisa refletir sobre isso sempre, não só no carnaval, né, durante a vida inteira, mas no carnaval é um envolvimento maior, né, por ser uma festa até nacional, então há um clima diferente em cima disso, que pode ser mais equilibrado e pode ser menos equilibrado, em função de quê? De nós, né? É verdade. E a doutrina espírita, ela segue o conselho de Paulo, né? O Paulo, não o Paulo Bianchetti, não, né? O Bianchetti de vez em quando também a gente segue, não né? Quer dizer que o Paulo Bianchetti não possa dar não, conselho, com certeza que sim, também. né? Mas que no caso é o de Tarso mesmo, né? E Paulo de Tarso traz pra gente uma frase muito falada, conhecida e muito propícia mesmo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a doutrina espírita, ela nos orienta também para que a gente possa tomar as melhores decisões na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é importante, mas essa decisão compete a mim, a você, a cada um de nós, né, na nossa existência. Isso é muito interessante, a gente ter essa forma de análise, de abordagem, né? É verdade. Nós trouxemos algumas falas aqui do Geraldo Campetti, né, lá da Federação Espírita Brasileira, mas só a gente refletindo sobre a frase de Paulo: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase é de Paulo lá de 2000 anos atrás. Se a gente pegar essa frase e colocarmos em nós, cada um de nós individualmente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que nas minhas atitudes do dia a dia eu faço essa análise? Não é? É a grande questão, né? Às vezes sim, às vezes não, às vezes mais ou menos. Às vezes a gente sabe que não é ideal, mas a gente faz assim mesmo, não é? Pois é, então é esse tipo de coisa que a gente tem que passar a fazer mais uso no nosso dia a dia. Ah, mas tem momento que é difícil, a gente é pego assim de supetão, sim, mas se a gente acostumar a fazer e pensar sobre isso, até nesses momentos a gente vai ter mais equilíbrio para decidir, né? É verdade. Mas aqui, ó, com relação a essa parte aqui, o Geraldo Campetti, ele fala assim, ó: não cabe a análise sobre a ótica de proibições ou cerceamento de vontades, né? Mesmo porque a nossa doutrina ela não nos proíbe nada, ela nos orienta, né? Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes, porém não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis individual ou coletivamente pelas ações definidas em nossa vida. Olha que coisa interessante, né? Porque não é só nós. A gente é responsável pelo aquilo que nós levamos as pessoas a fazerem. Sim. No sentido positivo ou no sentido equivocado também, né? Então, se a gente tem uma família que a gente às vezes tem uma postura equivocada dentro, nós ficamos responsáveis pela nossa postura perante a nossa família. Mas nós ficamos responsáveis pela nossa família perante aquilo que nós levamos a família a fazer. Vamos falar no aspecto religioso, por exemplo, né? Se eu às vezes crio dentro da religião uma coisa diferente, e as pessoas começam a seguir, eu sou responsável por aquele procedimento dentro do aspecto religioso também, enganos, né, coisas equivocadas, desconfianças. Então isso é muito interessante. E ele continua falando: opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia, né, entre o bem e o mal, a sombra e a luz, o errado, o certo, o material e o espiritual. Então não é por aí também, né? Porque às vezes a gente é espírita ou espiritualista de uma forma muito radical, né? E o materialista também não aceita a espiritualização de forma nenhuma. Então isso leva a essa divisão, extremos, né? Tá certo, né? Você tá errado, extremos que não é bom e acaba não ajudando nada. Verdade. Temos mais uma frase dele: a visão do favor ou do contra, do conflito entre os dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento dos adeptos e críticos ante a curiosa temática. Então, no nosso dia a dia é assim mesmo, né? Na política é o favor, é o contra. Nas nossas atividades, nós somos a favor ou somos contra, a gente faz uma dualidade, né? Ou eu estou do lado de cá ou eu estou do lado de lá. E no nosso dia a dia a gente costuma tratar os assuntos desta forma. O que ele está pedindo é que a gente não trate o carnaval nesse sentido. Ah, carnaval não presta. Né? Ah, não, carnaval não tem nada demais, eu vou lá para brincar. Sim, depende da posição que você está, né?
eu vou lá para brincar, vou levar meu filho, vou fazer assim. Tudo bem, você está consciente disso? Legal. Ah, não, eu vou lá que eu vou aproveitar, eu vou beber, não sei o que e tal. É sua posição, né? Os envolvimentos disso nós vamos ver mais à frente, né? É verdade, né? Afinal de contas, né, para cada ação existe uma reação proporcional, né? Isso não só na física, né, do mundo, mas também nessas questões no campo de ação e reação. É Acho verdade. que ainda tem mais uma fala dele aqui. Sim. Ó. Vamos Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando acerbas discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. A gente tem que amadurecer para que essa discussão não entre nesse campo assim de opostos, né, mas de entendimento, né? Sim. Ainda não é a nossa situação, né, nesse planeta. Falar sobre o carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente, com data marcada, a mais comemorada e outras tantas que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. Então, ou seja, são coisas que se repetem. Se a gente refletir um dia sobre aquilo, de como fazer da melhor forma, para o outro ano já serve, né? Porque senão a gente fica deixando isso assim, não tenho uma preocupação em como melhorar aquilo, como educar aquilo, ter responsabilidade, né? Eu tenho visto as pessoas, às vezes na mídia, falando, bom carnaval, aí no final, mas com respeito, tá vendo uma preocupação da mídia em si, né? De dedicar uma palavra de cuidado após, porque conscientizar as pessoas que às vezes não pensam nisso. É verdade, e a gente vê o seguinte também, né, que em que pese a maioria, não sei dizer se é a maioria, mas talvez eu tento acreditar nisso, que a maioria das pessoas vão realmente com essa ideia, às vezes, de se divertir, de brincar, de confraternizar, né? Só que existem aqueles também que já vão com ideias de arrumar confusão, de brigar, né? Ou seja, de outras atitudes. E às vezes essas pessoas aparecem muito mais do que às vezes uma grande maioria que está ali realmente com a família para se divertir, né? Porque o mal, ele é audacioso, né? Isso a gente vê no Livro dos Espíritos, né? Ele é instigante e às vezes o bem é tímido, né? Mas reservado. Então a gente vê que às vezes numa festa de carnaval as questões de briga que possam acontecer, elas tomam proporções muito maior do que às vezes aquelas pessoas que estão ali brincando, vão em paz, voltam em paz, mas como está no meio daquela confusão toda, né, às vezes acaba que de uma certa forma recebe algum tipo de influência, né, e às vezes essa influência, como ele coloca para nós o Geraldo, pode prolongar ao longo do ano, e a gente às vezes até ao longo de uma encarnação, né, essas consequências, né. Na realidade, você está colocando um aspecto que mesmo aquelas pessoas que vão para brincar, e são muitas pessoas, né, eu mesmo lá na minha casa, minha esposa gosta, e a minha cunhada, que mora comigo agora, gosta de ver, gosta de sair no bloco, tem um bloco aqui, né, que eu não sei o nome, porque eu de carnaval não sou entendido, né, que sai dos idosos, não sei, não tem? Não, assim, recordar é viver, não é isso? Recordar é viver. Ela tá planejando, acho que é hoje, né? Então a gente sabe o seguinte, nós vamos estar lá ali, né? Mas os amigos desencarnados vão estar também, né? Aí a gente pensa assim, os nossos amigos protetores, né? Os nossos anjos de guarda vão estar conosco ali, aqueles nossos espíritos responsáveis pela nossa encarnação, para nos ajudar. Mas será que o espírito protetor nosso vai estar lá pulando? Ou ele vai estar lá me ajudando, né? E aí nós sabemos que os espíritos amigos maiores, que têm obrigação pelo zelo, pela ajuda, eles têm um trabalho tão grande nessa época de procurar ajudar as pessoas para ter esse equilíbrio, para ter esse respeito, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo, um espírito de muita luz que nós conhecemos aqui, esteja desencarnado agora. Está trabalhando pela ajuda espiritual. Ele vai estar ali naquele momento, às vezes, procurando nos levar a uma conduta direita, e assim. E o dirigente espiritual da cidade aqui vai estar com essa preocupação para que a coisa flua sem criar tumultos, né, desequilíbrios e coisas mais graves. Então a preocupação desses amigos espirituais é muito grande nesse aspecto. Dependendo da nossa objetivo e da nossa situação, nós estaremos sob essa
ligação fluídica com esses irmãos e vamos conseguir nos manter equilibrados. Mas sabemos que aqueles espíritos desencarnados que não estão nesse patamar ainda, e são muitos, né, podemos dizer que até a maioria ainda, né, eles aproveitam esses momentos de festas para poder extravasar suas energias ainda. Muitos nem sabem que estão desencarnados, né? E vão estar ali querendo participar da forma que eles participaram, daquilo que eles gostam, e nós podemos, com o nosso pensamento, entrar na sintonia desses. E aí, às vezes, a gente vai com uma intenção e lá no meio a gente muda a nossa postura, é envolvido, como você falou, né? E aí é briga, essas coisas todas, e atitudes que a gente não gostaria de tomar, precisa conhecer esse aspecto, né? O difícil é a gente saber o quão equilibrado a gente está, né, Manuel, para a gente entrar e sair de um ambiente assim, sem nos deixar envolver por aquelas energias, né? Porque acho que essa que é a grande dificuldade. Às vezes a pessoa pode gostar, quer participar, mas será que ela está, como se diz, né, espiritualmente equilibrada para manter essa sintonia, uma sintonia mais elevada? Será que isso não pode ser um motivo, né, de uma queda energética espiritual? Pois né? Porque é muito, né, difícil a gente resistir às tentações, né? Porque às vezes chega uma pessoa e fala, não, vamos ali, eu também vamos, é só um pouquinho e tal, e a gente vai, né? Se eu for e conseguir me manter numa postura de equilíbrio, legal, né? Mas é um risco. É difícil, não é? É o diabético que vai na confeitaria falando que não vai comer nenhum docinho. Porque nós ainda não temos essa capacidade de firmeza ainda. Então, se eu não tenho, é que você falou, eu não posso comer o doce, eu devo evitar olhar para o doce, né? Porque também você ficar num ambiente que você não se sente bem, que você não concorda com aquilo, fica difícil você se manter ali, fica ruim. Peixe fora d'água, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa a gente precisa avaliar, porque senão o envolvimento é muito forte mesmo. É verdade. E os amigos espirituais, esses desencarnados, infelizmente, que estão ainda passando por necessidade, eles nos envolvem às vezes em bloco, né? Em equipe. E no momento a gente cria uma tomada mental, quando você vê lá na frente, você já fez uma coisa que você não queria, já teve um comportamento equivocado, tomou uma atitude que não deveria ter tomado, né? É verdade. E fica à mercê de, como você falou, de brigas, de confusões. Pra você ter uma ideia, em nossas reuniões mediúnicas a gente atende entidades, espíritos desencarnados de todas as situações. Nós já tivemos espíritos que estavam muito contrariados conosco, porque ia ter uma festa na cidade, né? E eles estavam numa equipe programando para naquela festa promoverem uma desordem. Por uma questão lá, pessoal deles, um motivo pessoal, sabe? E a gente atendeu esses companheiros e tudo, e não aconteceu nada. Não foi falando que foi pelo trabalho da nossa casa, não, mas é o trabalho espiritual, o trabalho de Deus. Mas é só para mostrar que existem espíritos que estão ligados a atividades no campo negativo, né? Para não nos deixarem progredir, não nos deixarem ser felizes, porque eles não são, né? Eles se sentem perseguidos, abandonados. Então é muito interessante, eles estão aí pelo mundo, como os bons amigos também. Esse fio da meada que você falou, estarmos de um lado ou do outro, que vai determinar como é que nós estamos convivendo com eles, né? É verdade, e a gente sabe que realmente é delicado, né? E os apelos materiais são muito grandes nesse período, então conseguimos manter esse equilíbrio? Se a gente ainda às vezes não dá conta, é melhor evitar, né? É verdade. É melhor evitar, ou pelo menos fazer escolhas mais saudáveis, né? Vamos para uma matinê, vamos ficar até um horário mais tranquilo, né? Não vamos ir para alta madrugada, ou vamos procurar um lugar que a gente sabe que é mais família, que são pessoas mais, né? Ou seja, a gente também se resguardar, né? Para evitar as consequências não só materiais, como a gente falou na semana passada, mas também essas consequências espirituais que podem se arrastar ao longo do tempo, né? Então, como que a gente poderia trabalhar um pouco melhor ainda essa questão dessas nossas escolhas e dessa nossa interação com o plano espiritual, Manuel? O Geraldo aqui, esse artigo dele, ele faz um comentário que eu também não tinha pensado nisso, e talvez os nossos ouvintes também não. Olha só, ele fala,
Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação dos desfiles com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sob medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Não é só o dia de carnaval. A preparação, os planejamentos, os carros alegóricos, as fantasias, ou seja, o psiquismo está envolvido nisso tudo. É verdade. Então, se você vai fazer, por exemplo, né, vamos usar um exemplo aqui, uma escola de samba que vai desenvolver um tema, né? O tema eles desenvolvem lá cheio de ideias, nós não estamos criticando isso, mas o conteúdo que vai estar naquele tema, como é que vão ser esses carros alegóricos, né? Isso leva o ano inteiro, né? Para o ano seguinte, todo, né? Quer dizer, esse tempo todo esse envolvimento físico e espiritual está acontecendo. E aí, se nós não estamos vigilantes, aí as ideias das fantasias, das alegorias, podem passar para um lado que retrate coisas desequilibrantes, né? Aquelas figuras às vezes horrendas, algumas coisas assim, né? Como é que vão ser conduzidos os ensaios, tudo já está participando ali. O carnaval em si é só o ponto final daquilo, né? Exatamente. Manuel Filomeno de Miranda fala muito, seu xará, né? Fala muito sobre essas questões espirituais do carnaval. Estou na dúvida se é em Tormentos da Obsessão ou se é em Sexo e Obsessão, que ele fala conta a história de Marquês de Sade. Sim. E ele fala dos desfiles carnavalescos no plano espiritual, né? E toda a contextualização da sexualidade, né? Os exageros, né, dessas questões da sexualidade principalmente, e que muitos encarnados estão ali, né? Dá para perceber pelo fio, né, que liga aqueles espíritos aos seus corpos. Então, em desdobramento, eles vão para essas regiões espirituais menos felizes, digamos assim, né? E aí muitos carnavalescos vão também para lá para buscar inspirações para o seu samba, para o seu, como você falou, né, para os carros alegóricos, para as fantasias, e às vezes acorda inspirado, né? Vou fazer assim. Aí onde que foi buscar às vezes essa inspiração? Então realmente são situações que a gente tem que estar vigilante. Jesus já diz, né, vigiai e orai, né? E às vezes a gente nem sempre está vigilante a esses aspectos, né? A gente pode considerar daí que nós temos pessoas que vivem nesse plano aí constantemente. Sim. Porque a pessoa só está pensando, né? Por exemplo, fez essa preparação toda, né? Com fantasias, com alegorias, com tipo de dança, com a letra da música, tem isso também, que as letras hoje também são muito levadas para isso. Aí tem a festa. A pessoa já está pensando no ano seguinte, né? Sim. E aí esse envolvimento ele se persiste, né? E aí é postura equivocada durante os encontros, e é uma coisa que a gente tem que pensar. E Manuel, então para a gente continuar aqui, né? Então esse envolvimento nos dois planos que a gente estava falando um pouquinho antes, né? No primeiro bloco, né? Este envolvimento entre os dois planos para o carnaval, ele começa então bem antes dos dias do carnaval, porque a gente acha que o carnaval é só ali nos 5 dias ali, né? Como é que é? Você vê, nós estávamos falando na primeira parte sobre essa preparação dos encarnados, né? Lá com as alegorias, com os carros, com o tema, com os ensaios, enfim, com tudo isso. Então, as preparações realmente acontecem nos dois sentidos, né? Ou seja, dos espíritos bondosos, que sabendo que pode acontecer, se preparam para ajudar, sempre, e os espíritos inferiores, que se preparam para tirar todo o proveito das situações que os agradam, né? Alguns, sabendo que estão desencarnados, conscientes disso, querendo manter essas relações, essas tendências, ou também, como já disse, tentando nos levar para esse caminho, porque alguns conscientes que o mundo está passando por um processo de transição, eles entendem e sabem que se esse processo for se estabelecendo, há um desconforto para eles e eles vão perdendo força, entre aspas, né, que eles não têm essa força,
e sabem das consequências disso. Então ficam tentando nos levar que a caminhada não aconteça, né? Então eles estão por aí. Alguns por ignorância, alguns porque gostam mesmo de confusão, e então a gente tem que ficar atento, mais uma vez, para saber em que sintonia que nós estamos nos metendo, né? Eu lembro que eu tive uma experiência de vida, isso é para ilustrar, fazendo uma viagem pelo Brasil, e depois nós passamos para a fronteira num outro país, e um grupo de pessoas quis conhecer, eu ia num cassino. Eu nunca tinha ido, né? Falei, vou ver como é que é isso, né? Entramos naquelas salas, cheias daquelas máquinas para jogar, tudo muito bonito, tudo muito chique e tal, né? Não fui com nenhuma intenção de jogar, mesmo porque não tenho esse vício, graças a Deus. E aí, alguém nos chamou para ver o andar de cima, onde tinha um bingo. Nossa, na hora que eu entrei na sala, eu me senti tão esquisito, porque era todo mundo fumando. Nossa. Aquilo tudo numa névoa, e todo mundo de cabeça baixa ali, só com aquelas cartelas, né? E você olhava aquele ambiente, era aquele retrato nítido daqueles livros de espirituais, onde fala daquelas regiões onde se reúnem para programar as coisas equivocadas, mas eu, que não tenho uma mediunidade ostensiva, né? A gente tem algumas ajudas, mas eu não me senti bem ali, entendeu? Por quê? Porque não era o nosso objetivo. Agora, quem estava ali nem notava que o ambiente era horroroso sob todos os aspectos, até insalubre por tanta fumaça, pouca iluminação, aquele negócio todo, uma barulhada, vozes falando e tudo. Quer dizer, eu com a minha esposa, a Fátima, nós entramos lá, mas entramos, olhamos e não descemos, e nem ficamos na parte de baixo, saímos, retornamos. Algumas pessoas ficaram lá, jogaram, porque era grupo de viagem, né? Uhum. Mas você vê como é que umas pessoas percebem e outras não percebem. Agora, se eu fico lá, né, se eu não tenho, só ainda assim estou na dúvida, alguém me fala, não, pega aqui uma cartela, experimenta, tá, vou fazer, aí daqui a pouco você está lá, né? Naquele ambiente, é um ambiente material, mas espiritual também, né? Porque dali podem acontecer coisas e coisas, relacionamentos, e vai por aí afora, né? É verdade. Então realmente. A gente às vezes não percebe. Eu não estou querendo colocar isso como uma superioridade minha, não, mas foi uma experiência que eu vivi mesmo, normal. Fui lá com outras pessoas passear, e foi uma coisa que nós saímos, estava muito frio, inclusive. Nós saímos e fomos embora, eu e o Fátima, pegamos um táxi e retornamos para o hotel, porque não nos agradou, sabe? E isso acontece no mundo espiritual. Nós temos no mundo espiritual situações deste nível, pior do que esse nível, mas também temos situações boas. E aqui encarnado nós vamos nos ligar dependendo da nossa situação também. É questão de sintonia mesmo. E esse processo de sintonia, né, que a gente sempre fala, né? E que você está trazendo aqui agora para a gente também. Esse processo, no caso a gente falando aqui do carnaval, né? Ele se faz até realmente com antecedência à festa propriamente dita, né? Sim, ou seja, sim. Como a gente vai sintonizando os nossos pensamentos, vou me programar, eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa, vou com tal pessoa, vou encontrar com não sei quem. Ou seja, a gente faz a nossa programação material, mas atrás da nossa programação material existe também uma programação espiritual que a gente já vai sintonizando irmãos na mesma faixa vibratória, eles né? Eles estão conosco, né? Se eu estou nessa faixa vibracional, eu estou mantendo contato com eles sem que eu saiba, às vezes. O abadá é comprar daqui e lá, né? Aqui, o Geraldo coloca aqui, vivemos em constante relação de intercâmbio, constante, né? Conectando-nos com os que nos são afins, pelos pensamentos, pelos gostos, pelos interesses e pelas ações. Uhum. Então, o que eu penso no meu dia a dia? Pensamento é vida. Uhum. Pensamento ele está sendo jogado no espaço, né? No fluido cósmico universal. E vai ser captado por quem está naquela mesma faixa vibracional. Como se a estação de rádio estivesse jogando o seu sinal, quem está naquela faixa ali pega, né? Uhum. Pelo gosto de cada um de nós. O que a gente gosta? Né? Pelo interesse, olha só, né? Não é às vezes nem fazer, eu tenho interesse nisso, né? O pensamento está mentalizando isso, e pelas ações, sem que nos apercebamos,
somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas lá do Paulo de Tarso, né? Que retrata a nossa situação íntima. Ou seja, olha que coisa, né? Que a gente tem que prestar atenção. Quem está nos acompanhando, nossa, mas que espíritos que estão acompanhando o Manuel, né? Espíritos difíceis, duros, mal afeiçoados. Esses espíritos retratam o íntimo do Manuel. Olha que coisa importante, né? Ou seja, o que eu penso, o que eu sou, o que eu vibro, eu trago esses espíritos perto de mim. Agora, se eu procuro me reequilibrar, se eu procuro fazer as coisas direito, se eu procuro estudar, tomar cuidado, esses espíritos não conseguem sintonia comigo, porque eles não querem isso, eles querem do jeito deles, né? Então, quem vai estar em sintonia comigo vão ser os bons que vão ter acesso, porque eu estou me portando na postura dos bons amigos que querem nos ajudar. Não é difícil de entender. Às vezes é difícil da gente praticar. Né? É verdade, é verdade. E tem um trechinho aqui que o Geraldo fala também, né? De festas, isso, né? Que eu achei muito interessante. Olha, ele vai falar isso. Nesse período, nós estamos falando de carnaval, são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência, exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores que se lucopletam com a alimentação dos fluidos densos formados de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Vamos explicar para os nossos ouvintes. Então, esses vícios que foram relatados aqui são vícios da matéria, densos, né? São vícios mesmo. Então, esses espíritos desencarnados que estão vivendo nessa situação são espíritos muito ligados aqui ao nosso vibração terrena, essa coisa mais grosseira. Porque os espíritos mais elevados estão distantes disso. Eles não estão preocupados com a comida, com a bebida, com o tóxico, com o sexo. Eles estão vivendo de uma outra forma, né? Mais evoluída, mais fluida. Então, quando nós estamos ligados a sexo, droga, violência, muita comida e tal, o campo vibracional nosso fica grosseiro, né? O nosso espírito se torna perispiriticamente grosseiro. Então aí ele fica visível, ele fica atraente para aqueles espíritos que necessitam disso, porque nós passamos a doar para eles os frutos que eles necessitam. Se eles precisam de bebida, eles se aproximam de nós. Se eles precisam de sexo, eles se aproximam de nós. Se eles precisam de comida, eles se aproximam de nós. Nós viramos um vaso comunicante de alimentação para eles. E aí as atitudes deles nós passamos a fazer, porque é uma via de mão dupla. É uma simbiose, né? Simbiose, isso. Verdade. Que pode virar um processo obsessivo. Né? É verdade. Isso. E realmente, e com consequências, às vezes, para uma encarnação inteira, né? Ou mais, né? Que tipo de atitudes que nós estaremos tomando que formam laços afetivos de amor e de ódio, no que o ódio é o amor doente, para outras e outras e outras encarnações. Compromissos que nós assumimos que não faziam parte do nosso processo, mas a gente passa a assumir. E aí a gente vai ter que reparar, porque a lei de Deus é que nós estamos encarnados para reparar as nossas faltas e através da reparação a gente evoluir. A gente não vai evoluir se a gente não reparar. Ação e reação, né? É verdade. Para as nossas ações a gente vamos ter reações que serão necessárias e nós nos responsabilizarmos, né, por elas. E qual que é a visão, então, do Espiritismo disso tudo que a gente está falando, Manuel, para a gente já ir caminhando para o final? Bom, aí o nosso Geraldo ele coloca uma frase assim: o verdadeiro espírita ou espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros, exercitar-se com o plano maior da vida, em elevada festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Então, nesse caso aqui, como ele diz isso, a gente tem que fazer um entendimento maior. Então, se eu não participar dos desregramentos, se eu não participar dos desequilíbrios, eu estou me precavendo. Bom, mas eu posso fazer mais, né? Então, aproveitar esse tempo para fazer o que nós estamos fazendo aqui, olha, né?
A gente está aproveitando um tempo durante o carnaval para estar estudando, para estar divulgando para as pessoas, né? Então eu estou me fortalecendo, mas eu estou fortalecendo muitas pessoas, porque eu estando lendo, e depois eu vou ter conteúdo para divulgar isso, né? Para poder, já que a gente é espírita, passar isso para a nossa família, para amigos. Nós estamos fazendo isso nesse momento. Ou seja, durante o carnaval nós preparamos uma coisa sobre o carnaval, num estudo no sentido de nos precaver, de nos orientar. É nesse sentido, ou seja, nós estaremos nos ajudando e estaremos ajudando a mudança vibracional. Olha só que interessante. Se na minha casa eu procuro ter uma postura nesse sentido, com esse cuidado, eu estou disseminando no meu lar fluidos de equilíbrio, e não aqueles fluidos desarranjados que nós estávamos falando daqueles irmãos. Então eu sou uma luz dentro do meu lar, que vai afugentar a entrada desses nossos irmãos. E se as outras pessoas da minha casa participam, e eu consigo envolvê-las e tudo, nosso lar fica, vamos supor, de portas fechadas para que esses amigos inferiores venham nos perturbar, nos envolver. Aí se a nossa rua, outros vizinhos forem fazendo, nós vamos ter uma rua onde, nos momentos, né, de exacerbação, não vem acontecer brigas, confusões, quebra-quebras, né? Agora o centro da cidade já fica um ponto difícil. Por quê? Porque congrega tudo ali. Mas nós podemos, da nossa casa, estarmos vibrando para que isso aconteça. Foi aquilo que eu falei no início do programa. Um espírito falando que ele estava muito contrariado porque nós estávamos lá no Divino Mestre, lembrando de uma determinada festa e pedindo ao mundo espiritual que transcorresse tudo em paz, tudo em harmonia, né? Não era uma festa espírita, não, era uma festa da cidade. Sim. Mas que podia trazer uma coisa. Então a gente sempre faz esse trabalho nas casas espíritas, pedindo, e um deles foi lá reclamar, né? E graças a Deus, aquilo que ele relatou que eles estavam programando fazer, realmente não aconteceu. Ou seja, o mundo espiritual maior conseguiu envolver a todos que não provocasse aquele mal maior, entendeu? É verdade. Inclusive, Manuel, a gente lembra hoje que é uma possibilidade para quem queira ajudar de alguma forma nesse processo todo que a gente está falando, que a CEPAS vai fazer a reunião normal hoje à noite de Evangelho, né? Vamos fazer o estudo do Evangelho e vibração pela cidade, pelo país, né? Então, se você quiser participar com a gente lá, estamos de portas abertas, né? Para receber as pessoas, para fazermos o Evangelho hoje à noite, às 19h30, fazermos uma vibração pelo país, orarmos, né, por este momento, para, como o Manuel colocou aqui, né? Nesse momento de oração, que a gente se reúne para a prática do bem, a gente, de alguma forma, colaborar para a harmonia do ambiente na cidade, no nosso país. Então fica o convite para as pessoas. E quem não puder ir no CEPAS, na sua casa, exatamente, né, na hora de fazer as suas orações, sempre lembre da cidade de Barbacena, do país como um todo, e do planeta como um todo. A gente sempre está pensando nisso, porque tem outros problemas envolvendo o mundo, né? Coronavírus, e vai por aí afora. Vai, né? Todo o nosso pensamento positivo ajuda, porque ajuda os cientistas que estão pesquisando a vacina, os médicos estão trabalhando lá, ou seja, é um trabalho de união, né? A prece é muito importante, a gente não tem ideia, né, do poder da prece, né? Manuel, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação no Seara Espírita. Muito obrigada, né, por trazer esse tema para a gente aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigada. Tá bom, a gente agradece e desejamos então um bom carnaval, a todos os nossos ouvintes, com respeito, com moderação, com reflexão. Isso que é interessante, que vá brincar, quer levar os filhos para brincar, mas mantenha o equilíbrio, a postura, os exemplos, né? Para essas crianças amanhã terem toda essa visão também, né? E assim seja. Agradecemos a participação dos ouvintes, né? Desejamos um excelente feriado, que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível para o nosso crescimento moral e espiritual, né? Que seja realmente um carnaval de paz, de amor, de respeito, de solidariedade com o nosso próximo, né? Que possamos seguir o exemplo de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.